Olá pessoal, e vamos fazer alguns exercícios hoje. Inicialmente, vamos observar esse problema de distribuição conjunta. A gente tem informação sobre a distribuição conjunta entre as variáveis x e y, e essa distribuição ela é parcialmente conhecida apenas. As informações que são conhecidas estão nessa tabela aqui embaixo. É solicitado que a gente complete a tabela, considerando que x e y são variáveis independentes. Depois, que se calcule a média e a variância de x e y, e que se obtenha a distribuição condicional de x, dado que y é igual a zero, e obtenha a distribuição condicional de y, dado que x é igual a 1. Então, a gente observa que existem várias lacunas aqui no meio, com as probabilidades, né? Envolvendo as duas variáveis. E aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, com relação ao valor que a probabilidade de y ser exatamente igual a zero. Isso aqui é igual a 1/3, tá? Então, aqui é a probabilidade de x ser igual a menos 1 e y ser igual a menos 1. Essa aqui seria a probabilidade de x ser igual a menos 1 e y ser igual a 1, e assim por diante. Então, inicialmente, para que a gente consiga resolver esse problema, a gente tem que lembrar que para variáveis aleatórias independentes, a probabilidade de x ser igual a xi e de y ser igual a yi, para variáveis aleatórias independentes, isso aqui tem que ser necessariamente igual ao produto da probabilidade de x ser igual a xi com a probabilidade de y ser igual a yi. Então, baseado nesse conceito, a gente vai observar algumas informações que a gente tem na tabela anterior e usar essa definição, tá? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui e observar, eu tenho, algumas informações aqui no meio da tabela que vão me ajudar, sabendo agora que eu vou assumir que as minhas variáveis aleatórias são independentes. Então, a primeira coisa que a gente vai observar eu tenho que P de x igual a menos 1, y igual a menos 1. Isso aqui pode ser escrito como sendo P de x igual a menos 1 vezes P de y igual a 1. Perdão, igual a menos 1. Isso aqui, esse produto, é igual a 1 sobre 12. Eu vou chamar isso aqui a equação 1, tá? Na equação 2, eu vou observar a probabilidade envolvendo o menos 1 e o 1. Então, P de x igual a menos 1 com y igual a 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo o produto das probabilidades . Isso aqui é igual a 1/4. Uma terceira constatação é que P de x igual a 1 com y igual a 1. Isso aqui é o produto igual a 1/4 novamente. E por fim, eu tenho a quarta informação, que foi dada na tabela, é que P de y igual a 0 é igual a 1/3. Então, tem essas quatro informações já dadas na tabela. Vou manipular essas informações para que a gente consiga tirar algum proveito disso tudo, tá? Então, observe o seguinte, quando a gente olha as equações 2 e 3, eu tenho aqui, observando a observação de que a probabilidade de y ser igual a 1 aparece na equação 2, aparece aqui nessa equação 3. Tá? E aí vejam que os produtos aqui sempre são iguais a 1/4. Ou seja, considerando essa equação 2 e essa equação 3, eu vou poder concluir que a probabilidade, como esse termo seria igual, esse termo necessariamente é igual a esse termo,
eu consigo concluir, então, que a probabilidade de x ser igual a menos 1 é igual à probabilidade do y ser igual a 1. Então, aqui de 2 e 3. Vamos para o próximo. Aqui está a tabela que a gente vai preencher aos poucos, tá? Então, vou colocar aqui inicialmente, né? Essa constatação de 2 e 3. As equações de 2 e 3. A gente tem que a probabilidade de x ser igual a 1 precisa ser igual à probabilidade de x ser igual a menos 1. E com isso, o que é que a gente vai conseguir, tá? Vou guardar essa equação para a gente usar em um momento apropriado. Vou observar agora as equações 1 e 2. Quando a gente observa as equações 1 e 2, a gente verifica que também existe uma parte que está presente nas duas equações. Qual é essa parte? A parte referente a x igual a 1, a probabilidade envolvendo x igual a menos 1, tá? Está presente aqui, está presente aqui. Então, vamos tentar relacionar e tirar alguma informação sobre as probabilidades envolvendo o y, tá? Essa constatação que a gente colocou aqui na equação 5, vou fazer a mesma constatação. Aqui, na verdade, era o mesmo valor, tá? Então, como eu tinha que esse produto era igual a esse produto, eu podia, por exemplo, pegar essa equação 2 e dividir pela equação 3. E aí a gente cancelaria, né, essas parcelas iguais. E aí ficaria que essa divisão, né, da probabilidade de x ser igual a menos 1 e de x ser igual a 1 seria igual a essa divisão aqui, que dá 1. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1 tem que ser igual a probabilidade de x igual a menos 1, tá? Foi isso que a gente concluiu quando a gente escreveu aquela equação 5. E, na verdade, a gente escreveu aquela equação 5 a partir dessa conclusão. E agora, analisando as equações 1 e 2, a gente vai fazer de maneira semelhante, já que a gente está observando que existe um fator comum, que é essas probabilidades envolvendo x igual a menos 1. Então, eu divido a equação 1 por 2 ou 2 por 1 para tirar uma relação envolvendo as probabilidades de y. Né? Então, de 1 e 2, eu vou fazer o quociente, então a gente tem que a probabilidade de x igual a menos 1 de vezes a probabilidade do y ser igual a menos 1 também, sobre a probabilidade x igual a menos 1 e de y agora ser igual a 1. Eu sei aqui no numerador que isso equivale a 1 sobre 12. Eu sei que isso aqui no denominador vale 1 sobre 4. Como a gente tem aqui esse fator comum, né? A probabilidade de x ser igual a menos 1, eu tenho, na verdade, então, uma relação somente entre as probabilidades de y. Isso aqui vai ficar 1 sobre 12 dividido, né, por 1 quarto. Quando a gente faz isso aqui, repete a primeira fração dividido pelo inverso da segunda, essa relação vai ser igual a 1 terço. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que essa divisão aqui é igual a 1 terço. Ou eu posso dizer, então, que a probabilidade do y ser igual a 1 seria 3 vezes a probabilidade do y ser igual a menos 1. Com isso, eu tenho mais uma sentença, mais uma equação que eu vou guardar para usar no momento aproximado. Vou chamar isso aqui de equação 6. Para seguir, o que a gente tem? Eu posso levar em consideração as informações que eu tenho em relação às outras equações e também a informação referente à soma de probabilidades também. A gente sabe que P de y ser igual a menos 1 mais a probabilidade
do y ser igual a zero mais a probabilidade do y ser igual a 1, essa soma dessas probabilidades precisa ser 1. E eu sei também que a probabilidade do y ser igual a zero, a gente já tem essa informação. Essa probabilidade vale 1/3. Usando a equação que a gente acabou de encontrar, a equação 6, eu tenho que a probabilidade de y 3 vezes a probabilidade de y ser igual a menos 1. Então, eu posso usar isso aqui e deixar essa equação toda em termos de uma única probabilidade desconhecida. Então, usando seis, eu vou ter que a probabilidade de y ser igual a menos 1 mais 1/3 mais 3 vezes a probabilidade de y ser igual a menos 1, tá? Estou substituindo isso aqui. Isso precisa ser igual a 1. Ou seja, eu só tenho a probabilidade agora envolvendo y igual a menos 1. 4 vezes a probabilidade do y ser igual a menos 1 tem que ser igual a 1 menos 1/3, tá? Peguei 1/3 e joguei para lá. Então, com isso, eu tenho que 4 vezes a probabilidade de y ser igual a menos 1, isso vai ser igual a 2/3. Portanto, a probabilidade do y ser igual a menos 1, fazendo as continhas, passando 4 tá multiplicando por outro lado, dividindo, a gente vai concluir que essa probabilidade é igual a 1/6. Então, eu começo a encontrar valores que estão faltando lá na minha tabela. Então, eu tenho probabilidade que o y é igual a menos 1. Então, a gente já pode até acrescentar. A probabilidade do y ser igual a menos 1 seria a informação nessa linha aqui, tá? Probabilidade marginal aqui. Esse aqui é igual a 1/6, né? Que a gente acabou de achar. Com isso, sabendo quem é a probabilidade do y ser igual a menos 1, eu consigo achar quem é a probabilidade do y ser igual a 1. Posso até colocar aqui. Vai ser 3 vezes esse valor, né? 3 vezes esse valor vai ficar 3 sobre 6, que é igual a 1/2, né? Então, volto para cá também e já posso preencher essa outra informação aqui, que seria 1/2. Então, a gente já está começando a conseguir encontrar algumas informações, tá, que a gente precisa. Vamos seguir, então, e observar o que eu teria adicional para conseguir avançar aqui, tá? Se eu voltar a observar a equação 2, eu tenho que P de x igual a menos 1 vezes P de y igual a 1, isso precisa ser igual a 1/4. Precisa não, ele é igual a 1/4. Agora, eu já tenho quem é o P de y, eu consigo achar quem é o P de x igual a menos 1. Então, P de x igual a menos 1. Quem é P de y, a gente acabou de encontrar que vale meio. Isso tudo tem que dar 1/4. Esse produto tem que dar 1/4. Isso implica, então, que a probabilidade de x ser igual a menos 1 vai ser igual a meio. Então, eu tenho mais uma informação encontrada também. Antes de voltar lá para preencher, eu posso lembrar que da equação 5, eu tinha concluído que o P de x igual a 1 era igual ao P de x igual a menos 1. E com isso, eu teria então que P de x igual a 1 também é igual a meio. Então, eu volto e preencho. Onde é que eu tenho a probabilidade de x ser exatamente igual a menos 1? É o resultado dessa
primeira coluna. Então, eu tenho que isso aqui é meio. Também achei que isso aqui é meio. E aí, observem que eu tenho essa probabilidade igual a meio, essa probabilidade igual a meio, e o total tem que dar 1. Ou seja, essa probabilidade dessa coluna aqui, do meio, vai ter que ser igual a 0, tá? Porque a soma dessas três probabilidades aqui precisa ser igual a 1. Então, se aqui é 0, todas essas probabilidades que estão aqui no meio da tabela também vão ser iguais a 0. Então, a probabilidade de x ser igual a 0 e o y ser igual a menos 1 é 0. X ser igual a 0 e y ser igual a 0 é 0. E a outra também vai ser 0. Tá? Então, já estou com a minha tabela mais completinha aí. Quase fechando. Então, vamos seguir. A gente já acabou de colocar, né, essa informação que o P de x é igual a 0. E, por consequência, todas as outras probabilidades ali no centro da minha tabela também seriam iguais a 0. Tá? Vou observar agora informações que a gente já tem com relação a, por exemplo, probabilidades envolvendo o x ser igual a menos 1. Tá? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, eu sei que aqui, quando x é igual a menos 1, eu tenho essas probabilidades aqui. Sei duas delas, tá? Probabilidades em que eu conheço, eu sei que o x é menos 1 e o y é menos 1, x igual a menos 1 e o y ser igual a 1. E aí, preciso encontrar quem seria essa informação aqui, tá? Que é o p de x igual a menos 1 com o y igual a 0. Como é que eu faço para encontrar? Eu sei que a soma dessas três informações precisa ser igual a meio. Com isso, eu consigo descobrir esse valor que está faltando aqui. Então, eu vou olhar que p de x igual a menos 1 e y igual a menos 1, mais probabilidade do x ser igual a menos 1 e o y ser igual a 0, mais a probabilidade x ser igual a menos 1 e o y ser igual a 1, isso precisa ser igual a meio. Tá? Isso eu observei da tabela lá, primeira coluna. Essa parcela aqui a gente já sabe foi dado, é 1 sobre 12. Essa é a que eu quero descobrir. Mais essa aqui, que a gente também tem lá na tabela, e a gente tem o valor igual a 1/4. Então, essa soma precisa ser igual a meio. Então, a probabilidade que eu estou procurando, a probabilidade de x ser igual a menos 1 e o y ser igual a 0, vai ser o meio, menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 4. Se a gente fizer essas continhas, a gente vai encontrar que p de x igual a menos 1, y igual a 0, isso aqui vai ser igual a 1/6. Então, tem mais uma informação que eu posso já preencher lá na minha tabela, que isso aqui é igual a 1/6. E aí, vejam que com isso, fechei todas as informações aqui da primeira coluna, eu posso também fechar as informações referentes a essa coluna do meio. Eu sei que a probabilidade do y ser igual a 0 é 1/3, e aí ela é dada pela soma dessas três células aqui. Essa que vale 1/6, essa que vale 0 e essa que a gente vai descobrir agora. Ora, se eu sei que aqui o resultado dessa linha vai ser 1/3, se aqui é 1/6 e aqui é 0, quanto vai ter que ser aqui, tá? Tem que ser igual a 1/6, porque quando a gente somar as duas, vai dar 2/6, que é igual a 1/3, tá? Então, aqui eu não vou escrever muito mais conta não, já vou completar, tá? Então, aqui eu tenho 1/6. E, por fim, a gente vai usar ideia semelhante para completar essa primeira linha, por consequência, essa terceira coluna.
eu tenho que a soma aqui na linha tem que dar igual a 1/6. Sei que o termo do meio é 0. Como aqui é 1/12, aqui também vai precisar ser 1/12, porque quando a gente soma essa linha toda, que vai ficar 1/12 mais 1/12 dá 2/12, que é igual a 1/6. E com isso a gente conclui que inseriam todas as informações que a gente precisava, que foram solicitados, né? Completando a tabela considerando que o x e y é independente, a gente conseguiu encontrar quem seria a distribuição conjunta, né, de x e y em todas as células que estavam faltando, tá? Então aqui a gente fechou, vou até apagar essa página aqui, deixa eu ver se eu consigo apagá-la. Vamos deixar assim. Opa. Aqui vamos voltar para olhar o que a gente faria, o que a gente precisa fazer para encontrar a resposta do item B, tá? A gente fechou ali a questão do item A, vamos observar a questão do item B. No item B é pedido para a gente calcular quem seriam as médias e variâncias de x e de y. Então, vamos lá. No item B, eu quero encontrar quem é o valor esperado e a variância. Então, aqui, ó, o valor esperado é o E de x, né? E o E de y. O valor esperado, a gente vai fazer o somatório de todos os valores que x assume, ponderado por suas respectivas probabilidades, tá? Vou estar utilizando os valores das probabilidades marginais que a gente tem, das probabilidades envolvendo o valor que o y assume. Então, seriam as informações que aparecem aqui, né, no final da tabela, na última linha, ou então aqui na última coluna, tá? Quando eu estiver aqui calculando o valor esperado, as probabilidades vão ser essas informações que estão aqui, porque são referentes à probabilidade da variável x, né? E aqui, quando a gente estiver calculando o valor esperado referente à variável y. Então, o valor esperado de x vai ser menos 1 vezes 1 meio, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1 meio. O valor esperado vai dar 0. O valor esperado para y, menos 1 vezes 1/6, mais 0 vezes 1/3, mais 1 vezes 1 meio. A gente vai encontrar 1/3 como valor esperado. Para calcular a variância, a gente vai precisar observar os desvios quadráticos em relação ao valor esperado, né, ponderado pelas respectivas probabilidades. Então, para a variância de x, a gente vai tomar menos 1, que é o primeiro valor, que é a variável aleatória x, assim, menos 1, menos a média 0 ao quadrado, ponderado por 1 meio, mais 0 menos 0 ao quadrado, vezes 0, mais 1 menos 0 ao quadrado, vezes meio. O resultado disso aqui é igual a 1. Já a variância de y, a gente vai fazer os valores que y assumem, são menos 1, menos 1/3 ao quadrado, vezes 1/6, mais 0 menos 1/3 ao quadrado, vezes 1/3, mais 1 menos 1/3 ao quadrado, vezes 1 meio. O resultado disso aqui é 5 meios.
Por fim, a gente vai responder as questões C e D, tá? Na questão C é pedido para a gente obter a distribuição condicional de x, dado que o y é zero. E por fim, no item D, a distribuição condicional de y, dado que o x é igual a 1. Então, esse aqui foi o item B. Para o item C, eu vou precisar a distribuição condicional, né? De x quando y é igual a zero. Ou seja, eu vou precisar calcular aqui a probabilidade do x ser igual a menos 1, dado que o y é zero. Vou precisar calcular a probabilidade do x ser igual a zero, dado que o y é zero. E a probabilidade de x ser igual a 1, dado que o y é zero. Para encontrar essas probabilidades condicionais, a gente faz a relação entre a distribuição conjunta, entre a probabilidade conjunta, isso aqui é a probabilidade de x ser igual a menos 1 e o y ser igual a zero, e divide pela probabilidade do y ser igual a zero, como se a gente estivesse restringindo aqui o espaço amostral. Então, aqui vai ficar 1/6 dividido por 1/3. Isso aqui é igual a meio. Para cá, seria a probabilidade conjunta de x ser igual a zero e o y ser zero, dividido pela probabilidade do y ser igual a zero. Isso aqui é zero sobre 1/3, que vai dar zero. E por fim, a probabilidade do x ser igual a 1, y ser igual a zero, dividido pela probabilidade do y ser igual a zero. Então, isso aqui é 1/6 dividido por 1/3, que a gente vai encontrar meio. E observe que se a gente somar todas essas probabilidades condicionais que a gente encontrou aqui, esse somatório de fato tem que dar 1, tá? Então, somar isso com isso com isso, o resultado também precisa ser igual a 1. Para o item D, eu vou fazer de maneira semelhante a isso, só que agora eu vou condicionar a que o x seja 1. Então, eu vou encontrar a probabilidade de y ser igual a menos 1, dado que o x é 1. Depois, a probabilidade de y ser igual a zero, dado que o x é 1. E a probabilidade de y ser igual a 1, dado que o x é igual a 1. Semelhante que a gente fez, tá? Só que agora a gente vai usar outro condicionante, né? A gente vai usar quando o x é conhecido, né? Então, a gente divide por x igual a 1. Tá aqui a probabilidade de x ser igual a 1, do y ser igual a menos 1. Veja que aqui não importa, certo? O que importa é a probabilidade conjunta aí. A probabilidade conjunta de x ser igual a 1 e y ser igual a menos 1 é igual à probabilidade de y ser igual a menos 1 e x ser igual a 1. É a mesma informação. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 12, dividido por meio. Isso aqui é igual a 1/6. Essa outra probabilidade, a mesma coisa. A gente vai olhar a probabilidade de x ser igual a 1 e o y ser igual a 0, dividido por x ser igual a 1. Isso aqui é 1/6 sobre meio. Isso aqui é igual a 1/3. E por fim, a probabilidade do x ser igual a 1, do y ser igual a 1, e aqui o x ser igual a 1. Isso aqui é igual a 1/4 sobre 1/2, que é igual a 1/2. Continuando,
com isso aqui a gente conclui essa primeira questão, tá? A próxima questão é uma questão onde a gente vai pensar um pouquinho e apresentar, né, algumas discussões teóricas em relação a conteúdos que a gente já observou, tá? Então, inicialmente, a gente pergunta o que é uma função de esperança condicional ou função de regressão populacional, tá? A gente observou isso ao longo do curso e aí a gente precisa definir o que seria, né, essa esperança condicional, função de regressão. Então, continuando, a gente vai observar aqui agora algumas questões, tá? Mais teóricas ou descritivas, a gente poderia chamar dessa forma. Então, a gente é perguntado aqui o que é função de esperança condicional ou função de regressão da população. Então, observem que a gente está, ao longo da unidade, ao longo do curso, tratando com o tema de regressão e a gente sempre tem momentos onde a gente fala de regressão sobre a população, sobre regressão da amostra. Então, nesse momento, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a função de regressão da população. Então, essa função, ela traz informação para a gente como as médias das subpopulações de Y, elas variam quando a gente tem valores fixados da minha variável x, da minha variável exploratória x. Então, essa seria uma definição que a gente pode colocar para a função de regressão da população, tá? Então, vamos escrever aqui. A função de regressão da população ou a função de esperança condicional, né? Nos fala como as médias ou respostas médias de subpopulações de Y variam com valores fixados da variável exploratória x. Veja um gráfico que eu separei aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a linha que representa a regressão, tá? Então, ver o que é. Nessa figura que a gente trabalhou na aula, a gente está optando por chamar aqui dessa esperança condicional, né? De Y, quando a gente tem o X fixado, tá? Como é que ela se comporta, tá? Então, a definição que a gente tem, ela vai muito nesse sentido, né? Que de fato a gente precisa observar, né, essa restrição aí, essa condição. E observe que a gente tem aqui em torno, né, de médias uma distribuição, né? Então é assim que a gente consegue definir adequadamente nessa função de regressão da população. Na próxima questão, a gente é indagado
sobre a diferença entre as funções de regressão populacional e amostral. No primeiro momento a gente olhou lá só a populacional, né? Então a gente sabe que existe as duas funções de regressão, a gente trabalha com as duas. E aí o que diferencia uma da outra, tá? Se a gente estiver observando a função de regressão amostral ou da amostra, né? Isso aqui vai ser um estimador da primeira, tá? Então, esse aqui estima a regressão populacional, né? Então, é essa relação que a gente tem entre essas duas funções de regressão, tá? Na maioria das situações, o que vai acontecer, a gente tem amostras, né, com observações que a gente consegue ver, consegue trabalhar, né? E essas amostras, elas são com informações, com observações que foram provenientes de uma população. E então, a gente tem só informação de amostra e quer tentar saber algo, aprender algo sobre a população a partir das informações da amostra dada. Então, vejam a relação entre elas, tá? Uma é uma estimativa da outra. Então, de fato, a gente em geral só vai ter informações da amostra e com isso a gente vai tentar buscar alguma informação sobre a população. Então, a diferença que a gente pode apontar é que a função de regressão da amostra estima a regressão populacional. Vamos para mais um aqui, questionamento, né? Qual o papel do termo de erro estocástico, o I, na análise de regressão? E qual a diferença entre o termo de erro estocástico e o resíduo, o I-chapéu? Tá? Então, o que é que a gente tem? Inicialmente, né, dizer qual o papel desse erro estocástico, esse termo de erro estocástico na minha análise de regressão, e depois fazer essa diferença, né, entre o I e o I-chapéu. Então, observe o seguinte, quando a gente está tratando do modelo de regressão, a gente nunca vai ter, de fato, uma precisão da realidade. Então, a gente normalmente vai ter alguma diferença entre os valores reais que a gente tem e o que a gente está usando como previsão. Tá? Então, essa diferença ela vai ser medida pelo termo de erro estocástico, tá? Então, vamos formalizar. E só antes da gente formalizar, o que seria esse resíduo, tá? O resíduo é quando a gente vai pensar nessa definição que a gente acabou de colocar, só que olhando do ponto de vista da amostra, né? Então, o I-chapéu, ele seria a contraparte que a gente chama na amostra do termo de erro estocástico. Então, vamos lá. Então, vamos definir aqui que o meu modelo de regressão pode não ter uma descrição exata, né? Exata da realidade.
possível, ou é quase certo, né, que aconteça essa diferença, né, entre os valores que a gente está utilizando, né, na regressão e os valores que de fato sempre vai existir uma diferença entre o que a gente observa na realidade e o que a gente faz através da estimativa, através do modelo de regressão, tá? O modelo que a gente escolhe de regressão. Então, o termo de erro estocástico vai medir essa diferença. Então, deve existir alguma diferença entre os valores reais do y, que seria o regressando, e os valores estimados que a gente faz, que a gente encontra usando a regressão. Esta diferença, né? É o termo de erro estocástico. O termo de erro estocástico que a gente chama de UI. O resíduo o I chapéu é a contraparte em termo de estocástico. Aqui, estocástico. Agora vamos observar um problema envolvendo aqui alguns dados, algumas informações e sobre algumas variáveis, tá? Então, na tabela a seguir são apresentados dados relativos à pontuação média do teste de aptidão escolar para o pessoal que se prepara para entrar na faculdade. Então, veja que aqui a gente tem informações sobre aptidão verbal, sobre aptidão matemática, informações sobre homens, sobre mulheres e do total, né, de pessoas, considerando ambos os sexos. Então, essas informações que a gente acabou de observar na tabela, a gente pode pensar numa representação gráfica. E nesse caso aqui está sendo apresentado os resultados dos testes de aptidão verbal para homens e mulheres. E foi plotado, né, um gráfico de dispersão. E aqui está relacionando, né, a pontuação na parte de aptidão verbal, considerando as mulheres e aqui considerando os homens. Esse diagrama, essa figura, esse gráfico que a gente acabou de colocar aqui, ele sugere que tem uma relação linear, né, entre essas duas quantidades, entre essas duas variáveis. E dessa forma a gente consegue fazer uma reta de regressão entre a aptidão verbal das mulheres contra a aptidão verbal dos homens. Quando a gente faz essa regressão, a gente vai encontrar essa expressão aqui.
y chapéu é menos 198,126 mais 1,436xi. Além disso, o valor do r quadrado seria 0,966. O XZ aqui vai representar o score, a pontuação, né, verbal, na parte da aptidão verbal feminino, e o X, o score verbal, né, considerando as pessoas do sexo masculino. E a pergunta vai no sentido de que a gente pode afirmar que a relação entre essas duas variáveis é uma relação causal. Então, a gente tem uma informação aqui da função de regressão e tem a informação do valor do R quadrado, que é um valor relativamente alto, né? 0,966, quase 0,96. Então, o fato de ter esse R2 quadrado alto, esse R2 alto, isso pode me sugerir, ou pode me induzir a afirmar que há uma relação de causalidade entre as variáveis? Será que eu posso dizer isso? Não, né, gente? Embora esse R2 seja bem alto, o fato dele ser alto não implica uma relação de causalidade. O R2 ele não explica a causalidade, tá? O R2 ele é uma medida que vai dizer pra gente o quanto se consegue explicar de uma variável através do comportamento da outra, tá? Quando a gente faz variação das variáveis, o quanto isso vai impactar de variação na outra, quanto por cento a gente tem de variação impactado, né? Então, embora tenha esse R2 0,966, isso não estabelece causalidade. A gente não tem como fazer essa afirmação, causalidade. O que é que o R2 informa? Vamos frisar aqui, tá? O R2 informa a proporção de variação do y, né, que seria minha variável dependente, que é explicada pela variável x, que é a minha variável exploratória, pela variável okay? Então, sempre que a gente tiver informação sobre o R2, a gente vai ter informação sobre a proporção que a minha variável x consegue explicar da variável y. Mas a gente não vai poder fazer nenhuma afirmação sobre causalidade, ok? Então é isso, a gente fica por aqui hoje e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!